Você adotou Júlio do Moisés, mas o seu nome... Registro, é Marcos Júlio Santana Alves. Na vida pública, e adotou Júlio do Moisés. Júlio do Moisés. Por que Júlio do Moisés? Porque quando eu chegava nos lugares, nos bairros, nos povoados, as pessoas falavam assim: ah, você que é o Júlio, né? Filho do Moisés. É o Júlio, filho do Moisés. Sempre ia mais à frente o Moisés. Não ia assim, da Zezé. Não, do Moisés. Porque o papai sempre foi um grande batalhador. Meu pai, eu tenho orgulho de ter ele como pai, como amigo. O meu pai, ele foi um grande batalhador, ele percorreu, Givanildo Araújo, eu acho que você nem sabe disso, mas meu pai percorria toda a zona rural de Coroatá de bicicleta. Naquele tempo quase não tinha estrada, quase não tinha moto, quase não tinha carro. E meu pai percorria para ir buscar o pão de cada dia, ele ajeitava aqueles rádios jabutis. E aí ele saía na zona rural toda de Coroatá andando de bicicleta, dormindo na casa das pessoas, naqueles puxadinhos, dormindo às vezes em celeiros. Tudo isso para buscar o pão, para levar o pão para dentro de casa. O meu pai saía daqui de Coroatá, percorria a zona rural, às vezes ia para Timbiras, saía na cidade de Vargem Grande, percorrendo toda essa zona rural, trabalhando, consertando aqueles rádios jabutis, que hoje quase não se vê. Correto. E aí meu pai sempre foi um batalhador. Então nessa zona rural como um todo, muita gente conhece meu pai, muita gente mesmo, Givanildo. O Júlio do Moisés estudou em escola pública? Júlio do Moisés estudou em escola pública. Aqui em Coroatá, eu estudei na escola Clodomir Milé, estudei na escola Leida Tágira, aí eu vim pro 28 de julho, que é particular, da professora Perozé, finada Perozé, e estudei também, né, aqui na escola particular, na escola diocesana, né? Tinha um cidadão por nome Joaquim, e aí você, na época, eu quero ganhar um troco e tal, e queria ir trabalhar mais o Joaquim de carroça, e a dona Zezé teve essa história, Júlio? Teve, Você lembra? Lembro demais. Eu sempre tive essa vontade de trabalhar, de ganhar o meu dinheiro, de ter as minhas coisas, né? Então eu era uma criança, criança mesmo, salvo engano, eu deveria ter meus 10 anos, 10, 11 anos por aí. E o seu Joaquim, que hoje ainda mora, reside ali ao lado, é o nosso vizinho, e ele tinha uma carroça. E aí eu ficava querendo ganhar um troco, ganhar um dinheirinho, trabalhar na carroça dele. E a minha mãe não aceitou. E aquilo eu chorava. E seu Joaquim ia lá, Zezé, deixa ele ir, andar um pouquinho comigo. Aí eu dou um dinheirinho pra ele. E o seu Joaquim fazia entrega das lojas naquele tempo, dos móveis, né? Às vezes entregava areia, pedra. Hoje não vende mais pedra, naquele tempo vendia muito. Então eu tinha vontade já de ganhar meu dinheiro, né? De ter as minhas coisas. E aí, quando a mamãe não deixou ir trabalhar na carroça, teve também o seu Getúlio, que construiu uma casa lá ao lado da nossa. A segunda casa ao lado da nossa, do lado direito. Essa casa ainda existe. E aí a mamãe não deixou ir trabalhar na carroça. E aí eu fui quebrar pedra, que naquele tempo não tinha pedra brita. A gente pegava aquelas pedras de fogo, quebrava e vendia lata, né, nas construções. E aí eu ia escondido. E um dia minha mãe me pegou quebrando pedra lá no vizinho. E aí ela me deu uma lapada, né? Que ela não queria, ela queria que para mim estudar. Meu filho, eu quero que você estude, fica aqui dentro de casa. Mas eu tinha aquela coisa. E aí no dia seguinte, novamente, e minha mãe trabalhava, ia dar aula, e aí ela chegou mais cedo, me procurou e eu tava de novo quebrando pedra. E aí eu quebrava as pedras, ganhava meu dinheiro, e o seu Getúlio também foi falar com ela: Zezé, deixa o menino, fica dentro de casa, deixa ele ganhar o dinheirinho dele, ele não tá se machucando. E aí a mamãe teve que deixar, ela ainda me deu 3 pisas ainda, mas ela teve que deixar, aí ela deixou. E aí, Givanildo, eu ia ganhando meu dinheirinho, e eu me lembro como se fosse hoje, comprei uma camisa, depois eu comprei uma calça, depois eu comprei um tênis. Resultou, eu só saí da obra, mas não deixava de ir pra aula. Eu ia pra aula e a mamãe condicionou: se tu tirar uma nota baixa, tu não vais mais lá pro serviço. Tu vai ter que só estudar. Então, eu acochei
e só tirei nota boa e ganhei meu dinheirinho e só parei lá quando o seu Getúlio terminou de fazer a casa dele, mas era só quebrando pedra, não era serviço pesado, eu não carregava lata de pedra, não, eu só quebrava, botava na lata e tinha as pessoas que faziam a medição.